Pessoal, obrigada pela obediência, que a gente foi lá buscar a força, mas é para a gente não... O nosso convidado, professor Wayne, está aqui já na espera há bastante tempo, então para a gente não abusar muito, já abusando. Bom, estamos aqui agora com essa segunda mesa do dia, né? Nosso, que é intenso, e nós vamos ter aqui, colaborando com essa mesa, então, o professor Wayne, que ele é professor emérito da Elizabethtown College, na Pensilvânia, e que vai falar com a gente um pouquinho sobre cultura política nos Estados Unidos. O professor Wayne tem sido um grande colaborador com o INEU, com o OPEU, com vários artigos com o latino, nos manda muitos arquivos importantes com sugestões dele, então a gente deve manifestar esse agradecimento especial para ele. E temos também a Celi Cook, que é pós-doutoranda do INCT-INEU, é pesquisadora colaboradora, professora colaboradora da Unicamp, né, que hoje vai aqui trazer um pouquinho de reflexão sobre a Suprema Corte, essa natureza conservadora, né, e toda o aspecto disso, né, como isso se traduz em proteção judicial e perspectivas, né, para um novo governo Trump. Então, eu já passo a palavra para eles, para a gente não atrasar mais ainda a nossa... eu gostaria de convidar o professor Wayne para falar primeiro, ele está aqui na ordem, e então, por favor, professor, a palavra é sua. Obrigado. Vocês me ouvem por aí? Vocês me ouvem por aí? Vou, então, explicar o meu ponto de vista, sendo professor aposentado de política comparada, política externa dos Estados Unidos, a política da América Latina, relações internacionais. Sempre achei que seria interessante comparar os Estados Unidos com as outras democracias do mundo. São somente uns 20, 25 anos que, aqui, entre os textos universitários de política comparada, que se inclui os Estados Unidos. 25 anos, 20 anos é muito recente na história acadêmica dos Estados Unidos. Antes disso, todo mundo achava talvez que os Estados Unidos fosse tão excepcional, tão diferente, que tinha somente cursos de política americana e, ao outro lado, política do exterior. Será que pode botar isso? Que fique assim. E sempre gostei de pesquisar o conceito de cultura política e dou lá uma definição do que é a cultura política como elemento da democracia, elemento necessário, mas não suficiente. A cultura política são as atitudes, crenças, valores que sustentam a operação de determinado sistema político. É diferente de opinião pública, que tem a ver com a atualidade mais palpitante, os atores políticos atuais e tal. A cultura política mais profundamente representa as percepções, normas, entendimentos, identidade de grupos e tal. É um ambiente de atitudes dentro do qual a atividade política ocorre. Muda com o tempo. Estou dizendo que, infelizmente, a cultura política dos Estados Unidos está mudando numa direção negativa. Contribuí com um artigo bastante detalhado no OPEU, saiu em fevereiro, somente no inglês. Fica na seção no setor de estudos e análises, para quem quiser ler, mas é só em inglês. E vou tentar apresentar agora, hoje, alguns dos elementos chaves do que escrevi lá no estudo mais detalhado. Primeiro, vocês têm que compreender que a cultura política dos Estados Unidos é bem mais conservadora do que outras democracias ocidentais.
tem um forte individualismo pró-liberdade, o apelo liberdade nos Estados Unidos, que tem a ver com liberdades particulares, individuais. Tem pouco apoio ao socialismo no público em geral. Os Estados Unidos têm a desigualdade de renda maior de todas as democracias ocidentais. E, em vista da força da direita agora em dia, é mais provável uma radicalização para a direita, como André notou, do que uma radicalização para a esquerda, que a direita agora é muito mais forte, mais organizada nesse sentido. Estamos vendo na população em geral, nos inquéritos de atitudes públicas, uma desconfiança na maioria das instituições chaves, mesmo aquelas essenciais para a democracia, eleições, tribunais, questionando o público em geral, não somente os da direita, uma sensação crescente, isso sim, especialmente na direita, de que não existe de fato um Estado de Direito objetivo ou isento, mas tudo é partidário, os tribunais inclusive. Trump está empurrando muito essa ideia de tudo é político, tudo é partidário, melhor dito. Em 2018, a Gallup fez um estudo bastante detalhado das ideologias das pessoas nos Estados Unidos. E acabou achando que em somente 6 estados dos 50 tem uma maioria conservadora enquanto às ideologias do povo. 6 estados progressistas ou liberais. Tem 19 estados altamente conservadores dos 50, quase 20. Eu acho que desde 2018 a tendência só tem se aumentado para aumentar o número de estados conservadores enquanto à ideologia dos seus cidadãos. Os Estados Unidos também têm mostrado nas últimas décadas um grau de nacionalismo mais alto do que as outras democracias ocidentais. Terceiro, vemos, como todos vocês sabem já, uma polarização aguda, hiperpartidarismo. Enquanto ao futuro preferido do país, talvez até o regime preferido, sistemas de valores, as chamadas guerras culturais que têm influência em quase tudo, até o nível de governo local. Com uma retórica mais agressiva, Trump liberou para muitos a liberdade de fazer retórica agressiva. De toda forma, tem muita gente que acha que o sistema atual se volta somente para atender os interesses dos poderosos, dos bem situados, dos ricos. E Trump foi um dos poucos políticos para notar isso, dizendo que o sistema é rigged, ou seja, sempre dá os mesmos resultados a favor dos que já têm poder, dos que já são ricos. O que é interessante e irônico, visto do fato dele ser multibilionário. Mas ele, com sentido político muito agudo, muito eficaz, sentiu essa desconfiança, essa polarização e utilizou como motor gerador das suas campanhas políticas. Temos somente 2 partidos e, entre os políticos, pelo menos, a troca de partido é muito difícil. Os brasileiros são acostumbrados a políticos que trocam muito de partidos.
Aqui é muito raro. E para o público em geral, o sistema bipartidário incentiva uma abordagem binária para as questões de dois fluxos separados de notícias e informações, inclusive nas mídias sociais. Os eleitores de índole liberal têm uma fonte de informação e os conservadores outra fonte. E os que estão atentos à sua fonte dizem que as pessoas atentas a outra fonte são mal informados ou incapazes de entender como a realidade de fato é. Isso, de certa forma, implica numa crise de identidade nacional. No meu artigo disse que talvez é bem diferente do passado de há 20, 25 anos. Fica cada vez mais difícil falar de um sistema de filosofia unitária nacional, umas ideias-chave que todos os americanos concordam. O sistema bipartidário incentiva uma abordagem binária para as questões e os dois fluxos separados. Assim que temos dois discursos, dois pesos, duas medidas no discurso da política nacional. E a identificação partidária impulsiona muitas percepções dos fatos e quais são os fatos que realmente importam. É por isso que se fala de vez em quando de fatos alternativos. São muitos os fatos, você escolhe os fatos que são compatíveis com suas crenças, seu partidarismo e ignora os outros fatos que são contraditórios. Essa tendência é quase que universal nos Estados Unidos agora. Ajudando isso, o ponto número 5 é o declínio e ceticismo da mídia tradicional. Fala-se muito em fracasso das grandes mídias tradicionais, a legacy media, como se diz no inglês, seja impressa ou online, em favor das mídias sociais, especialmente entre os jovens. Trump usou, nos últimos 2 meses da campanha, muito habilmente, as novas mídias que usam os jovens, na faixa de 20 anos, de 30 anos, para se identificar com eles de uma forma bastante convincente. Tem o surgimento, nos últimos 12 anos, mais ou menos, de fontes de informação alternativas e bem lucrativas, focalizadas para um público específico, escolhido, principalmente na direita. A esquerda ainda não tem o vulto, o tamanho, o peso nessas mídias que tem a direita. A vantagem, no caso, para a direita. Tem o aumento das teorias da conspiração, desinformação deliberada, compartilhadas livremente. O chamado ultraje fabricado. Pode avançar. Alô, pode avançar. Obrigado. Precisamente. Existe uma pressão conservadora contra os verificadores de fatos. Sou independente. Detesto os dois partidos pela hipocrisia. Sou registrado como independente. As minhas luzes, o lado republicano é que mente mais. É que distorce mais do que os democratas. Isso talvez por causa de Trump, que Trump mente sempre. Mas os que seguem Trump, sobretudo os entusiastas, dizem que é honesto, é sincero, fala a verdade somente porque fala o que lhe vem na mente, o que vier à mente, fala. Não deixe papo na língua,
falam numa linguagem, às vezes, vulgar, linguagem das pessoas comuns. E eles adoram isso. Isso é que chamam de honestidade. Os demócratas, os independentes, os moderados, que estão catando os fatos reais, que estão tentando usar uma lógica contra os argumentos de Trump, têm muita dificuldade em vencer esse argumento na base da lógica, que o apelo de Trump é muito emocional para com os seus partidários. E muitos dos que votaram em Trump, aliás, no mês passado, votaram por ser o candidato republicano. Tem muitos que vão votar, milhões que vão votar em qualquer candidato republicano, que acham que qualquer candidato republicano é melhor do que qualquer candidato democrata. E, sobretudo, Kamala Harris, que é muito progressista entre os democratas. 6. Temos um realinhamento agora que, aos poucos, se define das bases partidárias. Educação está surgindo, os com mais escolaridade têm a tendência de favorecer os democratas. Os com menos educação, menos escolaridade, tendem a favorecer os republicanos, que era uma inversão do que era há 50 anos. De raça, tem asiáticos, hispanos, pretos, que estão se tornando conservadores republicanos. De gênero, as mulheres ficam mais do lado democrata, os homens mais republicanos. Urbano, suburbano, rural, moro numa região muito trumpista, aliás, no meu estado natal da Pensilvânia. Varia por estados, como acabo de dizer, tem estados, e a Flórida está ficando muito conservadora hoje em dia, por exemplo, Texas, Georgia, por fontes de notícias preferidas, e assim por diante. O interessante para mim, como independente, é ter um aumento da porcentagem da população que se classifica como independente, psicologicamente, estou falando. Da identificação por partido, identificação psicológica, os republicanos e os democratas estão empatados em 27%, mas a tendência nos últimos meses, durante este ano e ano passado, foi que os republicanos estão crescendo mais, e os democratas menos, tanto na identificação psicológica como no registro eleitoral nacional. Estou falando de cifras nacionais. Infelizmente, 7, temos baixos níveis de conhecimento do cidadão sobre governo e política, ou como as eleições funcionam, assim que é muito difícil enganar, se alguém quiser fazer, os cidadãos sobre o sistema eleitoral, se houve fraude em 2020 e tal. Tem um grupo, a pesquisa de conhecimento cívico do Centro de Políticas Públicas Annenberg observou em setembro de 2022 que, entre outras fraquezas cívicas básicas, menos da metade dos adultos nos Estados Unidos poderiam nomear os 3 ramos do governo, executivo, legislativo, judiciário. 1 em cada 4 dos entrevistados no público não soube nomear nenhum. Um público assim pouco entende dos alicerces, dos arcabouços da democracia. Tem uma redefinição, como falou André, de republicanismo e conservadorismo. Trump se chama conservador, mas é autoritário populista, disruptor altamente narcisista, antiliberal, um demagogo direitista, mas se passa e se aceita pelos republicanos como se fosse conservador, e não é. Os republicanos têm uma obediência personalista a Donald Trump que é difícil de entender.
mas a força eleitoral que tem agora a força motriz do Partido Republicano. E, como também falou André, Trump não é mais um quebra-mole na estrada. É o fator principal. A retórica, o debate político nos Estados Unidos é sempre em torno dele, da pessoa dele. E como narcisista, ele adora isso. Para entender o Trump, você tem que entender o narcisismo. Que o narcisismo de Trump é muito além do egoísmo. O narcisismo de Trump é tão forte que rege quase tudo que faz. É por isso que os dirigentes no exterior sabiam tratar Trump de uma maneira para lisonjear o cara, para agradecer a sua presença no seu país, para louvar e tal. É possível tratar Trump dessa forma para conseguir o que você quiser dele. Temos uma ascensão do nacionalismo cristão na direita, para que a religião guie a política e a lei. Segundo alguns estudiosos, são normalmente os evangélicos e os católicos conservadores atrás da ideia do nacionalismo cristão. Uma pesquisa de atitudes públicas de fontes confiáveis acha que uns 10% da população dos Estados Unidos são adeptos convictos do nacionalismo cristão e tem mais ou menos 20% a mais que são simpatizantes de alguns pontos da filosofia de que os Estados Unidos devem ser uma nação cristã, apesar do fato de que na Constituição consta que não compete ao Congresso fazer qualquer lei sobre oficializar uma religião nacional. Estou vendo também menos preocupação hoje em dia com o caráter e a honestidade dos políticos. Faz pouco tempo, 10, 15 anos, os evangélicos, por exemplo, tinham muito interesse no caráter, na ética de um político. Subiu Trump, fez promessas para a causa dos evangélicos e eles não se preocupam mais sobre a honestidade ou o caráter de Donald Trump por causa de defender os interesses deles. Estamos vendo também uma ascensão do autoritarismo, intolerância e aceitação em teoria da violência política. O meu artigo mais extenso que foi postado no sítio web do OPEO tem algumas cifras sobre isso. E a ideia mais espalhada que seria desejável um presidente tipo líder forte, que não tem que lidar com obstáculos no legislativo nem do judiciário, que é capaz de fazer o que se precisar para avançar o país, para salvar o país. Tem mais e mais pessoas na população em geral que estão aceitando essa ideia. E isso tem consequências negativas para o Estado de Direito, contra o conceito de freios e contrapeso no governo. E agora é muito patente, já ainda na transição presidencial, que Trump está fazendo o que puder para eliminar quaisquer obstáculos no legislativo ou nos tribunais
para os planos dele. Ou seja, o caráter autoritário de Trump terá muito mais peso no segundo mandato do que no primeiro mandato. E ele está nomeando pessoas que serão muito leais a ele de uma maneira bem personalista. Tem um sentido de urgência no público, um sentimento, um feeling que a democracia está em perigo, mas tem uma discordância sobre como é o perigo, por quê e por quem. Cada lado, republicanos, democratas, tem a tendência de culpar o outro e não as próprias posições. Temos, 12, o declínio da autoconfiança nacional. Está vendo lá os resultados de uma pesquisa Gallup, que os números que se ufanam do seu país, por assim dizer, em termos brasileiros, caiu um baixo quase recorde de números de americanos que são muito orgulhosos do país. Os republicanos, mais do que os democratas, aliás, está notando. Isso é sempre patente. Pode avançar. Pode avançar o esboço. Obrigado. Bem feito. Tem uma ONG que faz pesquisa no mundo todo sobre a satisfação com a vida. E faz pouco tempo, entre os 150 países, os Estados Unidos estavam em lugar número 16, entre todos os países, em termos de satisfação com a vida. E uma pesquisa da Pew Research, uma fonte de dados que muito admiro, muito confiável, em abril deste ano mostrou que apenas 19% dos americanos dizem que a democracia dos Estados Unidos é um bom exemplo para outros países seguirem. Isso é um fato relevantíssimo, digo. A ideia de que não somos tão bons mais para ser um exemplo para os outros. O famoso cidade numa colina, city on a hill, exemplo para o mundo. Os americanos estão tentando, então, nem tanto, né, já não mais. A volta para o doméstico, America First, mesmo para quienes não sejam do MAGA, do movimento MAGA, mostra preocupações com a unidade nacional, cansaço com as guerras, endless wars e tal, que Trump está criticando. Os forever wars, o intervencionismo, o custo de defender a ordem internacional baseada em regras desde o final dos anos 40. Ou seja, uma tendência anti-globalismo e mais para o lado mais isolacionista, cuidar dos nossos e tal, que aparece de vez em quando na política dos Estados Unidos. Sentimentos de protecionismo comercial, anti-imigração não documentada. Uma das coisas mais insensatas que fez a administração Biden foi essa ideia das fronteiras quase abertas, de receber milhões de pessoas de uma maneira irregular, indocumentadas. Isso foi uma das causas principais, fora a economia, pela derrota de Kamala Harris. Acho que os brasileiros talvez não entendem, mas se o Brasil aceitaria da Venezuela, por exemplo, do que for, da Bolívia, milhões de pessoas entrando em ondas migratórias, desesperadas essas pessoas, isso sim, de países onde sofreram muito,
mas a ideia de fazer isso foi muito negativa na opinião pública. E uma crescente ocupação com a ascensão da China, inclusive na América Latina. Do lado de fora, tem avisos de muitas organizações internacionais e ONGs confiáveis sobre a saúde e retrocesso da democracia americana, a estabilidade do Estado americano. E aí, os planos de Trump vai desestabilizar o Estado americano, talvez despedaçar o Estado americano, reduzir muito o tamanho. É por isso que Trump está nomeando pessoas para ministérios que quase que não têm, ou às vezes não têm nada de experiência nesse ramo de atividades. Mas para atender as demandas dele de despedaçar esses ministérios e essas agências e órgãos do governo federal. Os relatores de Freedom House, Economist Intelligence Unit, o Conselho Europeu de Relações Exteriores, Alianças de Democracias e mais. E como conclusão, diria que aí está. Os Estados Unidos não são tão... Isso para os americanos, que a visão daqui é diferente da visão do Brasil. Estou bem acostumado aos dois, sendo brasileirista, mas os Estados Unidos têm que dar-se conta que não somos assim tão únicos, excepcionais, estáveis, eternamente democráticos, como esse mito nacionalista de boa parte da minha vida, aliás, por tanto tempo imperava. E a democracia não é um método padrão de lidar com os conflitos. Não pode ser dada como certa. E digo no final que os americanos costumam agradecer aos veteranos militares pelas liberdades de que desfrutam. É muito comum fazer isso, sobretudo nas áreas conservadoras. Mas as democracias que falham não o fazem normalmente por causa de invasão estrangeira, mas por causas internas, como as citadas aqui. E assim vou terminar a minha palestra. Obrigada, professor. O senhor consegue nos ouvir agora? Consigo? Muito bom. Obrigada. Bom, passo a palavra para a Celi. Obrigada, Celi. Todos me ouvem? Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui debatendo novamente num seminário de final de ano do INEU. Agradeço a Neuza e ao professor Sebastião também pelo convite para fazer o artigo, né, para mais um livro do nosso grupo, a ser feito até o início do ano que vem, né? Bom, anteriormente a gente tinha pensado em eu falar de questões sobre direito de voto, né, e regras eleitorais nos estados, né, e o papel do judiciário nessas questões, né. Só que com a vitória do Trump, né, uma legitimação popular nas urnas da vitória dele, eu resolvi, né, conversei com a Neuza conversou com o professor Sebastião, eu resolvi englobar algumas outras coisas para pensar a política de direitos conservadora, né? Não que as questões eleitorais não vão aparecer, né? As questões de direitos de voto elas vão aparecer, mas outras questões também vão se fazer importantes nisso, né? Então, o que eu vou comentar aqui são comentários, né? Comentários de pontos que eu vou aprofundar no artigo do livro, né? Para o ano que vem. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar é o impacto de decisões anteriores da Suprema Corte sobre as eleições que nós tivemos agora em 2024, né? A gente teve a legitimação popular nas urnas do Trump, né? Porém, decisões que a Suprema Corte havia tomado anteriormente, né, tiveram impactos significativos não só nas leis estaduais eleitorais, né, mas também nos direitos de voto de grupos minoritários em alguns estados, né, e isso teve pontos positivos e pontos negativos. Em que sentido ponto positivo? Porque alguns estados se precaveram
e reforçaram suas leis de direito de voto, né, para garantir que o direito de voto fosse de fato efetivado, só que em outros estados isso aconteceu o contrário, né, houve um fortalecimento das regras super draconianas para você conseguir registrar para votar, né, e isso ocasionou muitas leis que basicamente esvaziavam, né, a lei de direito de voto de 65. E a Suprema Corte ela teve um papel significativo nisso, que desde os anos 2010 ela veio esvaziando essa lei de direito de voto, artigo por artigo, né, ela esvaziou significativamente, sobretudo a parte em que o Departamento de Justiça norte-americano faz o check, né, das leis eleitorais de estados que tinham passado racista, né, isso caiu por terra a partir de uma decisão da Suprema Corte, né, então você teve impactos nisso, teve impactos na questão dos redistritamentos eleitorais, né, em que se deixou para os estados fazerem isso, independentemente se eles observavam políticas racistas ou partidárias, no desenho dos distritos eleitorais, a Suprema Corte também deixou a cargo deles, né? E saiu um estudo agora do Richard Hasen, que eu sempre utilizo para pensar a questão de direito de voto, questão eleitoral, recentíssimo, que ele faz um panorama, né, bem completo, tem 70 páginas o artigo, e ele faz um panorama bem completo de como o direito de voto e as questões eleitorais foram tratadas pelo judiciário americano, sobretudo pela Suprema Corte, e como que isso também resultou em novas políticas eleitorais em cada estado. Né? Então, assim, ele vai mostrando a degradação desse direito de voto, né, e a crescente falta, né, ou fortalecimento da ausência de uma proteção federal ao direito de voto. Né? Você não tem mais isso, é cada estado por si. Quando que o estado pode ter mais autonomia ou mais independência com relação à União, vai depender, né, de quem está sendo favorecido naquele momento, né? Então, uma hora eles favorecem os estados, outra hora eles favorecem a União, dependendo da questão a ser debatida. Um exemplo que está acontecendo é quando as cortes estaduais, as cortes superiores estaduais, né, decidem com base nas constituições estaduais em questões de direitos de voto e regras eleitorais, a Suprema Corte muitas vezes tem barrado as determinações da Suprema Corte Estadual. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, né, se eu não me engano, acho que foi Pensilvânia, na Pensilvânia, teve a Suprema Corte permitiu que eles alongassem 3 dias para votação, né, para que as pessoas tivessem tempo e pudessem votar devido às restrições da pandemia. Isso foi parar na Suprema Corte Estadual, né, e a Suprema Corte falou, ok, né, mais 3 dias para que as pessoas possam votar. Isso foi parar na Suprema Corte, e a Suprema Corte, né, com base num princípio, acho que agora esqueci o nome, é Purcell Principle, decidiu que não se muda a regra eleitoral em cima das eleições, né, e não permitiu que essas pessoas fossem votar. E aí, quando a gente pensa, olha, teve uma legitimação das urnas do Trump, né, mas o Richard Hasen, nesse artigo grande, ele traz impactos das leis estaduais sobre o voto. Por exemplo, no Arizona, ocorreu 40 mil desregistros de pessoas para votar. Né? Isso foi no Arizona, né? E isso ocorreu em outros locais também. Então, assim, ele mostra, né, nesse artigo, não só ele, como diversos outros pesquisadores vão mostrar, que a luta por direito de voto é uma luta do próximo século. E eu diria que não é só do direito de voto, né? Os direitos em geral, de modo geral. Outro impacto que a Suprema Corte teve sobre as eleições foi sobre a questão da imunidade do Trump, né? E teve artigos que disseram que o grande escândalo dessa eleição foi ele ter podido concorrer, né? Porque ele sofria 4 processos, 2 federais, 2 estaduais, tinha condenação, inclusive, né? E a Suprema Corte garantiu uma imunidade para ele, assim, é até assustadora. A decisão tem mais de 100 páginas, e quando você lê a decisão, você vê que a imunidade não teria um limite, né, independente do crime que ele cometesse, essa imunidade não teria um limite.
né? Então, isso teve um impacto considerável, né? Então, é um fim das proteções federais. O segundo ponto, que é... e óbvio, né? O que vai acontecer com essas acusações agora com ele enquanto presidente, a gente sabe mais ou menos no que isso vai resultar, né? O segundo ponto que eu gostaria de comentar também é o Judiciário Federal deixado pelo governo dele durante o seu primeiro mandato, né? Eu já falei disso aqui em algum momento, mas eu vou pegar alguns ganchos, né? Que eu acredito que essa Suprema Corte, essas decisões eleitorais, de deixar os estados fazerem o que eles quiserem, independente se eles estão fazendo regras racistas ou não, né, isso tudo vem muito por conta da mudança profunda que ele ocasionou no Judiciário Federal durante seu primeiro mandato, né? A mudança foi drástica, né? E aí, quando a gente pensa naquele livro do Charles Epp, A Revolução dos Direitos, que ele mostra a importância das organizações, a importância das elites ativistas, a importância de recursos para que isso fosse feito, os conservadores aprenderam muito bem, até melhor do que os progressistas, de como fazer isso, né? Entenderam absolutamente a importância dessas organizações e dos recursos para pressionar as cortes, para levar temas às cortes e finalmente mudar a interpretação sobre elas, né? E isso foi muito forte. Ele ocupou muitas cortes de apelação, isso foi um dado essencial, porque ele ocupou cortes de apelação que antes tinham maiorias democratas, e ele conseguiu reverter, né, como eu já mostrei em alguns trabalhos passados. E, claro, ele mudou de forma drástica o caráter da Suprema Corte dos Estados Unidos, colocando 3 juízes lá, muito por conta também de um movimento anterior do Mitch McConnell de impedir a indicação do Obama para a Suprema Corte, né? E essa Suprema Corte que garantiu o esvaziamento da Lei de Direito de Voto de 65, né? Não só com a decisão, esqueci o nome da decisão agora, gente, mas diversas decisões que eles foram esvaziando a Lei de Direito de Voto, né? Além, né, da derrubada de jurisprudências importantíssimas, não preciso nem falar de Roe versus Wade, né, uma jurisprudência de 50 anos, mas também outras jurisprudências, como a questão ambiental, né, com a Chevron, né, que também é uma jurisprudência bastante antiga, e que derrubaram, e que alguns analistas veem como uma mudança ou uma transformação constitucional significativa na relação entre os poderes, nas prerrogativas de agências estatais, de agências regulamentadoras e o Poder Judiciário. Alguns dizem que a regulamentação tem saído da função das agências reguladoras para o Judiciário Federal, sobretudo, né? E eu ainda estou investigando as mudanças que estão sendo feitas no significado de direitos civis e políticos a partir dos julgamentos dados pelas cortes de apelação do Trump, que é o meu projeto anterior aqui no INEU, né, que eu estudo o que eles estão votando, o que eles estão decidindo nessas cortes de apelação. O terceiro ponto que eu gostaria de comentar é o judiciário do Biden, né? Ele assumiu, né, com uma quantidade de vagas bem diferente do Trump, né? E ele assumiu já com uma tentativa de propor reformas para a Suprema Corte, né? Uma tentativa bastante impopular, né? Ele apanhou bastante por isso, né? Mas se vocês forem assistir as sessões de debate para as reformas, elas são muito interessantes, porque reuniu pesquisadores dos Estados Unidos inteiro, foi uma comissão bipartidária, né, reuniu parlamentares republicanos e democratas em torno da reforma, e dali surgiram propostas muito interessantes, mas nós sabemos que isso, né, não teve impacto nenhum, a não ser num ponto negativo para ele, né, tipo, você está tentando empacotar a corte, essas coisas, né. No início do seu governo também, ele escreveu uma carta aos senadores, que parece bobo, né? Parece uma coisa sem importância, mas eu vejo com uma grande importância, porque ali ele entende, nesta carta, a ideia de campanha judicial, né? E campanha judicial eu não estou falando aqui no sentido de o juiz que é eleito, e nem da campanha que se faz para aceitação, né, do juiz na sabatina do Senado. A campanha judicial começa desde a formação de valores,
no chão da sociedade, até a formação de juristas, a colocação de juristas nas instituições do Estado. Perpassa muitas redes essa campanha judicial. E nessa carta, o Biden parece entender isso de forma muito plena, né? Porque ele apela aos senadores e diz, por favor, né, vocês quando forem pensar em indicações judiciais, vocês pensem em juízes, em pessoas que tenham ligações com movimentos de direitos civis, né, com movimentos de base, que sejam, por exemplo, advogados de causa popular, né, para que nós mudemos essa cultura que os democratas estavam perdendo há um largo tempo, né, indicando só pessoas de grandes escritórios de advocacia. As indicações e nomeações do Biden, ele fez muitas nomeações, né, foram mais de 200, se não me engano, sobretudo para cortes distritais federais, foram 40 indicações, nomeações nas cortes de apelação e 160 nas distritais, e ele seguiu, foram poucas, né, comparada com a do Trump, nas cortes de apelação, mas ele seguiu à risca a ideia de diversidade no judiciário, tanto no que tange a questão racial, né, quanto de gênero, étnica e principalmente de ligação com organizações da sociedade civil e movimentos de base na sociedade. No apagar das luzes do seu governo, ele tem tentado colocar juízes lá dentro também para a construção dessa campanha judicial. Quarto e último ponto o Judiciário Federal no segundo governo Trump. Aí são perspectivas, né? Alguns me disseram, né, outros professores, que seria diferente esse segundo governo dele, que ele não seria tão extremista nas suas indicações, e eu absolutamente discordei veementemente, né? Eu concordo que vai ser diferente, mas eu acho que essa gradação de extremismo só tende a aumentar no judiciário. A gente sabe que há poucas vagas para ele ocupar, em comparação com o que ele tinha no primeiro governo dele, no período pré-eleitoral. Quando ele concorreu a primeira vez, no período pré-eleitoral, ele tinha 100 vagas. Hoje ele tinha, né, período pré-eleitoral, 46, né, ou seja, já é menor. Dos juízes que poderiam se aposentar, são nomeações republicanas, que não deram indícios de que vão se aposentar, e muitas vagas seriam para cortes distritais, o que é importante também, né, mas não é uma corte de apelação. Alguns falaram de possíveis saídas na Suprema Corte, né, no que Trump indicaria algum juiz seu já de apelação de extremo conservador, né, como James Roe, que ficou famoso por colocar o aborto como uma questão de eugenia, né? São outros tempos, né? Outras organizações ainda mais radicais estão na tarefa de ajudá-lo com as indicações judiciais e com as confirmações no Senado, além de outros cargos importantes no Departamento de Justiça, em que ele já cogitou a colocar a juíza Aileen Cannon, que favoreceu ele na Corte de Apelação nos casos em que ele sofre processo criminal, né? Inclusive, ela ajudou ele na questão da imunidade, né, que ele conseguiu na Suprema Corte. Existe uma organização, um instituto que chama First Liberty Institute, que faz um banco de dados que, assim, é de admirar o caráter organizacional desse instituto, de formar um banco de dados com possíveis pessoas, né, decisões, discursos políticos, artigos, tanto acadêmicos quanto artigos em jornais, tudo quanto é tipo de material que eles têm a respeito, são dossiês, né, para possíveis indicações para o governo, né, principalmente para o judiciário, mas também para outros cargos importantes, como o Departamento de Justiça e outros. E tem além do projeto 2025, né, que também é uma coisa assim escandalosa, né, para vocês terem uma noção na questão do direito de voto, questão eleitoral, quem está como porta-voz no projeto 2025 é um sujeito chamado Hans von Spakovsky, que ele foi um dos responsáveis por propagar a ideia de fraude eleitoral nos Estados Unidos, né, dizendo que há milhares de imigrantes ilegais votando nos Estados Unidos. Ele já foi ridicularizado perante cortes em julgamentos. Ele sofreu moções de cientistas políticos dos Estados Unidos inteiro,
por artigos com metodologias muito problemáticas, para dizer isso, e ele ocupa um desses cargos, né, dentro desse projeto 2025. Mas existe um outro projeto, né, que é liderado, criado, foi fundado pelo Mike Davis, que é um dos caras importantes aí na questão de confirmações judiciais, que se chama Article 3 Project, né, o projeto do artigo 3º da Constituição, né, que trata do papel do Judiciário Federal na política, na separação dos poderes. E esse projeto, ele ainda é mais radical, né, do que a gente tinha antes com a Federalist Society. Porque a Federalist Society, a gente ainda tinha lá os libertários, né, que ainda faziam um contraponto, por exemplo, com questões de aborto, né, ou outras questões como direitos de LGBTQIA+, né, tinha alguma ainda margem, mas esse grupo não, né, esse grupo ele chega a ser ainda mais conservador, a linguagem é de guerra jurídica praticamente, né, se assume uma guerra de projeto, de política de direitos, né, mas usando a ideia de Constituição, de Estado de Direito, né, de separação de poderes, independência judicial, né, mas eles têm uma política de guerra, né, então a ideia é, vamos bloquear qualquer tentativa legislativa, judicial, de democrata, se vier de democrata, a gente bloqueia ou faz o máximo que a gente conseguir para evitar que isso vá para frente, né, independente se a lei ou se a decisão judicial for razoável, né, ou for de um interesse amplo. Né, então, isso está, né, nesse projeto 3, e o Steve Bannon, né, deu um depoimento sobre esse projeto e falou, na velha escola republicana era a Federalist Society, na nova MAGA é o projeto artigo 3º, né, ou seja, encabeçando essa nova forma de lidar com as coisas. E é uma mudança na concepção, eu vejo pelo menos assim, né, o primeiro projeto que eu fiz aqui para o INEU foi um projeto pensando na ideia de mudança, de transformação na ideia de direitos civis e políticos nos Estados Unidos, né, que foi uma pesquisa que eu fiz nos jornais, lá em 2018, quando eu comecei no INEU, né, vendo essa modificação na ideia de concepção de direitos civis, o que estava sendo avançado com isso, que está muito ligado com a questão do passado americano, ligado também com questões religiosas, e me parece que isso tem se efetivado, né? O Mark Tuchin falou, a gente teve ordens constitucionais ao longo do tempo, a gente teve uma ordem constitucional democrática, de repente a gente não sabe mais nomear o que é essa ordem de agora, né? E me parece que a gente está construindo uma nova ordem constitucional de extrema direita, né? Não sei nomear, né? Mas parece muito bem delimitada essa construção. Né, então, ao mesmo tempo que eles utilizam essas formas bélicas, né, de tratar com o opositor político, eles utilizam inclusive a ideia de lawfare, que é uma ideia que progressistas utilizam, nós utilizamos aqui também muito, eles estão utilizando a ideia de lawfare, dizendo que os democratas fazem lawfare e que eles devem revidar da mesma maneira, né, mas eles devem revidar ainda de uma maneira ainda mais agressiva, eles utilizam até a ideia de soco inglês, né, vamos chegar arregaçando mesmo tudo que está aí, né, só que eles pautam todo esse discurso, né, pelas ideias em termos da democracia e do Estado de Direito, né, pensando o que é Estado de Direito, o que é uma política de direitos, que antes a gente pensava política de direitos é uma política basicamente progressista, não é, né, como já mostrou os estudos culturalistas, política de direito é uma política que pode ser mobilizada por diferentes espectros políticos, né, mas eles estão refazendo, disputando as definições desses termos, né, e isso me parece que vai avançar de uma forma significativa nesse segundo governo Trump, né? Então, são essas coisas que eu pretendo aprofundar no artigo, e eu espero que vocês tenham dúvidas, contribuições. Muito obrigada. Olha, a Celi, ela foi super
pontual, assim, ela marcou 20 minutinhos, assim, contando os meus adicionais com direito, mas muito obrigada. Bom, gente, é o seguinte, a gente tem a sessão da tarde para as 2, então eu queria fazer o seguinte, para a gente sair para almoçar agora, então a gente faria aqui algumas perguntas, poucas perguntas, para a gente não ir muito longe, para dar o direito também, né, dessa discussão, mas não vamos nos alongar. Então, perguntas mais rápidas e aí também as respostas mais rápidas, por favor. Isso, uma ótima. O professor Futi está dando aqui a sugestão de fazermos as perguntas e aí os comentários vêm todos juntos no final pela ordem de exposição. Por favor. Tá todo mundo com fome, né? Tá todo mundo com fome. Tava quase aqui. matando todos vocês. Eu tenho uma pergunta. Não me preparei para isso, porque eu não deveria estar aqui, mas é que a gente foi fazer tudo isso ao mesmo tempo e eu acabo me metendo em confusão muitas vezes. Mas, enfim, já que eu estou aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Wayne. Professor, antes do resultado eleitoral, a gente tinha ali uma leitura nos Estados Unidos de que estaria havendo um marcador maior, até porque se falou na classe trabalhista aqui mais cedo, a nossa colega Camila falou sobre isso, né? E aí eu te perguntaria, então, assim, tem alguns marcadores que estão determinando essas opções, né? Esse voto. E aí, assim, seria a questão econômica, obviamente, que ela continua, mas aí você tem outras questões, que seria a questão de gênero, com uma propensão das mulheres votarem na Kamala Harris, e isso se constatou, e homens votando no Trump, que também se constatou. Um outro marcador é um marcador geográfico, que as populações de zonas urbanas tenderiam a votar no candidato democrata, no caso a candidata, e, por outro lado, as zonas rurais no Trump, nos republicanos, especialmente no Trump. E isso se confirmou de forma muito, assim, sem deixar nenhuma dúvida, né? E um outro marcador seria a educação. Então, a população universitária, ou que tem curso superior, ele estaria mais propenso a votar nos democratas, e enquanto os republicanos, os com menos escolaridade, estariam dispostos a votar no republicano, né? E nos republicanos, porque a gente está falando também das eleições que ocorreram nos estados e tal, e nas localidades. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, se puder, né? E para a Celi, eu estava aqui pensando, Celi, sobre todo esse trabalho seu que é muito bonito, assim, ela desenvolve isso, ela mexe com um banco de dados super grande, né? Então, né, fazendo tudo isso, ela gosta de ácaros, porque eu já descobri que ela gosta de ir em arquivos também e tal, então ela tem uma afinidade aqui, ela está fazendo esse trabalho muito bem. Ela disse que descobriu que ela gosta muito de trabalhar com arquivos, e isso é ótimo, né? Os historiadores já fazem isso há bastante tempo. Bom, Celi, então, assim, a gente está vendo aí que houve mesmo essa confirmação de uma Suprema Corte conservadora, e que agora, com o Trump novamente, isso daí vai muito longe, né? Então, a gente já tem aí o equilíbrio já está totalmente descompensado, não é, na ordem de 6-3, né? Isso, né? Se você pode me corrigir. Então, eu queria saber assim, qual é, você fala, você traz isso, mas qual é a coisa assim, o que os democratas estariam fazendo, além dessa política, né, judiciária, que é você começar a incentivar esses jovens que vão para a área do direito, e esses jovens serem mais engajados com movimentos, né, e aí fazer com que esses jovens cheguem às cortes, né, intermediárias, e depois para, quem sabe, lá no futuro na Suprema Corte. Mas o que a gente não tem nenhuma perspectiva no horizonte, porque
inclusive com juízes que estariam, né, que sairiam e que seriam de novo substituídos por isso. Então, eu queria saber sobre aquela reforma que se falou de aumentar a Suprema Corte. Isso foi falado entre os democratas, não houve nenhum apoio, quer dizer, a gente viu que essa reforma não passou, e não passou, inclusive, porque faltou apoio de democratas, Sim, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Gente, e alguém já traz aqui mais alguma questão? Podemos passar aqui para os colegas? Então, vamos lá, vamos respondendo depois, quem sabe. Professor Wayne, você pode começar. Obrigado. Desejava novamente agradecer o convite para participar e o convite para aderir ao INEO. Muito admiro o trabalho do INEO. Dito isso, essas tendências que você notou, Neuza, são marcantes agora, e estou muito atento a isso, vou pesquisar mais. Teremos que ver com estudos mais aprofundados de outros se essas tendências são passageiras ou são marcantes de uma nova onda de remexer nos partidos. Acho muito cedo afirmar que essas tendências são aqui para ficar. Teremos que ver com estudos mais aprofundados a boca de urna e a psicologia do eleitor, se essas tendências são permanentes ou não, se são fruto do discurso de Trump, do repúdio das políticas de Biden, que nas pesquisas de opinião pública, a administração Biden tinha aprovação bem baixa no público. Kamala Harris era muito identificada com a administração Biden, tentou se separar disso sem muito sucesso. Não foi uma conversa confiável. Tem pouca gente que acreditava, no público em geral, que ela seria muito diferente de Biden. Apesar dos logros que fez Biden, inclusive na infraestrutura, Trump tinha mais emoção atrás de si, mais seguidores convictos do que tinha Harris. Eu achei Harris uma candidata fraca, sem muita substância. Ela não tinha um recorde, uma ficha de muitos empreendimentos de sucesso na sua atuação como vice-presidente. E não era vista como muito eficaz na função que exercia. E acho que a reação pró-republicana era, em parte, a rejeição de Biden e Harris, talvez mais, em muitos casos, do que uma aceitação de Trump. Assim que teremos que ver, vou pesquisar outra vez nos estudos, nos dados da cultura política para ver se, de fato, houve o realinhamento confiável, duradouro e tal. É isso que vou adiantar para mais análise de vocês. Ok, obrigada. Bom, obrigada, Neuza, pela questão. Duas coisas, né? Acho que a questão que está sendo feito em termos das organizações na sociedade, né? Tá, estão me ouvindo? Tá, ok. Primeiro, são duas coisas, né? A organização na sociedade para políticas mais progressistas. Aí eu diria que eu não sei, né? Porque como eu estudo organização conservadora, eu não sei o que está sendo feito na área progressista, né? Para conseguir avançar essa pressão sobre o judiciário, fazer esses jovens, não só jovens, né? Mas essas políticas progressistas ou essa visão de direito progressista chegar não só ao judiciário, mas às instâncias públicas, né? E a outra questão que as reformas que foram rejeitadas, né? Talvez a reforma que foi mais para frente, ou a proposta de reforma que foi mais para frente naquele momento, foi a questão de elaboração de um código de ética específico para os ministros, para os juízes da Suprema Corte.
muito por conta dos escândalos que não saíram dos jornais, né, do envolvimento de juízes com grandes bilionários, né, Viajando em jatinho, né? Isso, exato, muito por conta disso. Mas isso daí parou, isso barrou justamente nos interesses dos próprios juízes, que foram que foi unânime em rejeitar esse tipo de reforma. Aí não foram só os conservadores que rejeitaram, mas foram também as três progressistas ou centristas, que a gente chamaria, dentro da Suprema Corte. É muito difícil você reformar aquilo, né? Então, E também é complicado você pensar em reforma, porque tem todo aquele debate sobre uma politização extremada, né, da Suprema Corte, né? Porque se você faz uma reforma agora, vem o outro governo, faz outra reforma e aquilo fica ao julgo, né, de quem estiver ocupando o poder, né? Mas tem os seus problemas, gente. Sim, com certeza. Bom, pessoal, então vamos encerrar e vamos almoçar, comer lança. Obrigada a todos, obrigada, Celi, obrigada, professor Wayne. Ele já saiu. Já saiu. Bom, enfim, falo com ele depois. Obrigada. Obrigado.